pessoal, estamos iniciando mais um Vamos Falar de Poesia e hoje nós temos um convidado especial, porém, antes, vamos dizer que esse trabalho que a gente faz aqui é no espaço Five Star, que fica na Madalena, um espaço maravilhoso, onde nós temos o Café da Marisa, onde nós temos uma gelateria, com açaí, com sorvete, onde nós temos um auditório para 20 pessoas, onde você pode trazer seu curso, pode trazer sua palestra para cá e, claro, temos essa sala de podcast aqui, para que se você quiser ser entrevistado, ou se você quiser ter sua sala de podcast, então vem aqui para o espaço Five Star. Ah, claro, também temos uma sala para consulta, onde você pode ser fisioterapeuta, você pode ser um psicanalista, um psicólogo e também atender aqui no espaço Five Star na Madalena. Então, pessoal, é mais um Vamos Falar de Poesia. E a pessoa que eu vou entrevistar hoje, antes da gente começar, ela falou de gratidão. Então eu vou começar esse podcast, uma estrofe sobre gratidão, onde eu digo assim, diante do contexto dela cristão, eu vou dizer assim: gratidão por enxergar as mensagens de Jesus, que a ferida é a brecha por onde se entra a luz, que eu entenda pela dor o sentido do amor, a rota que me propus. Então, como eu sei um pouquinho da rota que ela se propôs a fazer na caminhada, e que é uma caminhada maravilhosa, eu queria apresentar para vocês Ana, mas eu queria que ela dissesse quem é ela nessa caminhada. Ana. Quem é você? Primeiro, prazer imenso de recebê-la, viu? Você me emocionou, realmente tocar num... Quem eu sou? Eu sou gratidão. Eu exalo gratidão, gratidão pela minha vida e gratidão pela minha jornada. Normalmente nós agradecemos as coisas boas e esquecemos que a base mesmo, quem somos, do que nós somos feitos, tem coisas nem tão boas, que não foram tão agradáveis na ocasião, mas é isso que forja a pessoa e eu agradeço esses momentos também. Agora, agradecendo maravilhosamente essa oportunidade de estar aqui com você, que é muito bom conversar com uma pessoa inteligente, uma pessoa culta e no espaço extraordinário desse. Estou amando isso daqui. Por isso que eu comecei com essa poesia, né? Gratidão por reconhecer as feridas, né? Porque assim, todos nós temos as feridas, né? Mas a gente tem que justamente entender todo esse processo para caminhar, né? Sim. Isso é importante demais. Mas, Ciana, é a gratidão. Mas eu dei uma olhadinha, você é psicanalista, é palestrante. Diga aí para esse público quem é você. Isso. Estou no curso de formação de psicanálise após 6 anos fazendo a psicanálise na minha terapia. Vi que chegou a hora de a gente pegar o conhecimento, o autoconhecimento e repassar isso para outras pessoas. Então, estou no processo. Estou amando essa descoberta. Eu digo que é uma viagem maravilhosa você entender o porquê as pessoas fazem. E quando você vê uma pessoa muito agressiva, ou mais complicada, assim, digamos, de conviver, a psicanálise, na minha concepção, é olhar para essa pessoa e ver que é apenas uma criança ferida. A psicanálise me dá, na realidade, tudo que somos, o como fazemos, é apenas uma criança que está ali dentro da gente e que não foi curado. Eu gosto muito. Todo excesso é uma falta, né? Todo excesso é uma falta. Então, quando a gente vê alguém muito violento... Exato. Ou até uma pessoa muito amorosa, que também é muito amorosa e por coisas que são desproporcionais, digamos. Aí você olha assim, gente, nada mais é do que uma pessoa, uma criança ferida que está ali dentro e que não foi curada ainda. Eu estou amando essa parte. Fora isso, tem a parte de palestra, que na realidade eu comecei a psicanálise, porque como eu disse, eu vou fazer palestras e vou tratar com pessoas. Então, para tratar de pessoas, eu tenho que conhecê-las, eu tenho que entender o porquê você faz, de porquê você reage de certa forma. E aí essa base técnica da psicanálise está sendo muito importante, fazendo a parte de palestra, que comecei como motivacional realmente, mas houve uma demanda muito grande na parte de oratória. E eu estou fazendo essa transição. Tenho cursos especiais aí de oratória e oratória para empresários, porque nem todo ele tem aquele tempo de ficar no curso de preparação, eles querem coisas mais rápidas,
mais pontuais, e aí podemos ajudá-los dessa forma. Isso é importante demais, né? É. A gente estava até conversando aqui, eu e Renato. Renato, para quem não conhece, Renato aqui trabalha comigo, viu? Meu parceiro. Quem não conhece? Sócio. Alguém não Eu acho conhece? que as pessoas não conhecem. Só que, como está tendo um rodízio aqui no podcast, né? Ele é o dono do processo todo aí, né? Meu sócio, mas hoje ele é cameraman só. E edição. Hoje ele está no rodízio que tem, já faz 4 meses que está nesse rodízio, que ele está nessa parte. Mas a gente estava falando justamente disso, assim, Ana. Porque as pessoas querem ser palestrante, né? Fazer curso de oratória, mas você conhece a pessoa, você conhece fazer uma análise assim da pessoa, consegue fazer a leitura das pessoas, né? E a maioria das pessoas não sabe, né? É só fazer um curso de oratória. Né? Aí é que eu digo, porque normalmente a principal queixa é: tenho medo de falar em público. Pronto. Isso tem uma coisa que 70% das pessoas tem um medo de falar em público, tem um medo. E se for só para tratar do medo, assim, só para falar do medo de falar em público, tranquilo, vai num site desse de busca que está lá dizendo. E por que não funciona? Porque precisamos, antes de tudo, entender essa causa do medo. Isso. E aí não tem curso de oratória que faça isso. Você tem que dar um pouco a mais, que a pessoa entenda o motivo do seu medo. Você, é essa parte que nós estamos propondo, inclusive. Nós vamos conversar, entender o motivo desse medo e aí sim fazer um trabalho mais eficaz, mais pontual realmente sobre isso. É porque o medo também é uma questão, né? De onde é que vem esse negócio, né? Pois é, porque, veja, nós aí praticamente... Exato, mas nós praticamente nascemos falando. Tá, ninguém nasce falando, mas com um ano e pouco a gente está falando. E por que em algum momento você para de falar? Porque em algum momento você acha que falar não é conveniente, porque você passa a ter medo. Tem razões para isso. E você tá tem razões para isso. E se a gente não for na raiz da questão, você pode até fazer um podcast aqui, sem problemas, mas mais adiante esse medo vai voltar. E a gente não vai tratar isso de uma forma mais eficaz. Não, porque a gente estava falando de Descartes, né? Falando sobre a questão que você falou, uma frase dele que é... penso, logo existe. Penso, logo existe. Tá? E eu discordo. Discordo. Logo do home, né? Louca. Louca. Aí você estava me dizendo, queria que você dissesse ao público, assim, Isso, porque... essa sua teoria na prática, né? É a teoria na prática, mais ou menos isso. Penso, logo existo. E eu comecei, a pensar que só o meu pensamento não é suficiente. Porque se eu penso e fica para mim o pensamento, eu não passo a existir por conta disso. Aí eu comecei o próximo passo. Eu penso, falo, logo existo. Pode ser. Mas se eu falo e ninguém me escuta, eu também é mesmo que nada. Porque falar, até papagaio fala, né? Vai fazer o quê? Agora, se eu penso, eu falo e o outro me escuta, então aí sim. Porque a minha ideia foi adiante. Independente de mim agora. Ela já tem uma vida própria. E aí eu passo a existir. A minha ideia vai, e isso, para mim, está na parte da comunicação aí, está na parte da oratória, da escutatória também, que é um projeto que eu trago com muito carinho, a importância da escuta, que poucas pessoas sabem escutar. E eu digo, gente, temos 2 ouvidos e uma boca. Tipo, tá aí a senha da história. Então, teoricamente, é para você escutar 2 vezes mais do que falar. E eu te conheci, Ana, acho que foi naquele curso que a gente fez no Sebrae, não foi? Isso. Um curso que foi lá mesmo. Eu falei sobre a escrita e tu falou sobre a escutatória, né? Eu disse, meu amigo, como isso se encaixa, né? Porque como eu trabalho muito em escolas, né? E trabalho também em empresas, e a gente percebe o quanto as pessoas não escutam, né? E o quanto a pessoa não se comunica bem, justamente porque também a escrita não é boa, né? Então, quando a gente junta tudo isso, eu acho que dá um kit muito massa. Né? Faz parte da comunicação. Nós temos a escutatória, você psicanalista, a escutatória clínica. E começou daí, não é que os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas... E a minha ideia foi, por que não pegar essa teoria e jogar no nosso dia a dia?
Porque eu apenas preciso ir para um consultório para colocar isso em prática. Nós podemos colocar isso em prática em várias outras situações da nossa vida, na parte familiar, na parte social, na parte do trabalho, principalmente. E eu vejo que muitas vezes a história da escuta é eu estou falando com você, mas você não está me escutando, você está pensando de como é que vai rebater. E eu acho que prejudica muito. Eu acho que quando a pessoa escuta de peito aberto, de uma forma intencional, realmente. Eu quero te escutar. Modifica muito. Aí a oratória... Estamos rebatendo muito, né? Ultimamente. Muito, a sociedade está rebatendo muito. E todo mundo tem a verdade, todo mundo conhece tudo. Né? A gente vai no Google, pega uma informação e a gente já conhece, né? O processo. Pois é. E aí, quando a gente... Aí faz, não, e a inteligência artificial? Gente, não pode. Nós somos seres de convivência. É bom, auxilia bastante. Isso. Claro que eu não vou queimar neurônio com coisas que são fáceis de obter, óbvio, é para ajudar. Mas acredito que a parte do ser humano, eu ainda quero ser humana. Eu acho que essa parte que também, como eu te disse, trabalha em escolas, que é uma parte que a gente fala muito da questão da humanização, né? A gente está mais humano. E a gente percebe que quanto mais a gente recebe essas informações de inteligência artificial, a gente fica, não é que a gente fique desumano, né? Mas a gente fica muito artificial, talvez, né? Muito prático. Então, quando eu escuto teu áudio, eu tenho que botar lá um e-mail ou dois, porque eu tenho que escutar rápido. Quando eu vou assistir uma série, tem que ser rápido, tudo tem que ser rápido. E a gente vai perdendo essa percepção. Eu, como poeta, eu me preocupo muito, porque o poeta vive o universo da percepção, né? Então, quando a gente vai perdendo... O tempo de vocês é outro, realmente. Eu acho que né? E disso daí eu vejo, outra teoria. Eu tenho umas teorias assim absurdas. Mas é que alguém disse que somos homo sapiens. Que somos homos regidos pela razão, pelo racional. E eu discordo. Eu acho que nós somos regidos pelas emoções. Que, gente, não é pela razão. Se fosse pela razão era muito fácil. Eu acho que era até mais fácil, porque tratar das emoções é mais complicado. Nós somos... Aí eu fui atrás, poderia ser um homo affectus, alguma coisa desse tipo, mas porque nós somos emocionais, realmente. Nós somos regidos. Nossas emoções, tantas emoções boas como as não tão boas, tanto as nossas alegrias quanto tristezas, nossos traumas, eu acho que nós somos regidos por elas. E a gente tem que continuar sendo humano de qualquer forma. Mas vê que maravilha. Vamos fazer de conta, já que você foi filosofar, eu vou filosofar. Bora! Eu sou o cara da filosofia. Vamos! Então vamos imaginar que alguém vai ver esse podcast da gente daqui a 100, 200 anos, uma tecnologia diferente, e vai dizer assim, a raça humana foi Homo sapiens, Homo erectus e tal, e chegou um momento que foi Homo affectus. Eu gostei desse affectus. E quem foi que criou isso? Foi Ana. Vê, que coisa! A geração dos Homo affectus. Affectus, eu acho que surgiu isso. Com Ana. Tem que dar um Google aí para ver se é isso mesmo. Olha, o primeiro estudante que você vai fazer é com o Renato. E eu e o Renato aqui é uma briga. Mas por quê? Tornar pessoas mais sensíveis. Sim. Porque assim, não tem como a gente não filosofar com a vida se nós não formos mais sensíveis com o que se passa. Sim. É porque a gente tem sempre a impressão de que sensibilidade está ligado à questão da mulher, né? A mulher é ser sensível. E o homem não pode ser sensível. Mas a sensibilidade está ligada justamente a você perceber coisas. Eu fui sensível que eu percebi algumas coisas, né? Sim. E isso tudo E a sensibilidade é a mulher e é fraqueza, não é? Isso, ainda tem esse detalhe, é sensível demais. Eu sou, né? Fazer o... mas chora, mas é uma falha, se for. E como assim? Qual o problema de ter sensibilidade? Porque o homem não chora, porque desde pequeno a gente aprende que não é para chorar, né? O homem não chora, né? O homem não tem sensibilidade, né? Tudo isso. A gente cresce com essas brutalidades. Não, a gente vê assim, que existem hormônios... E é assim, que biologicamente realmente existe uma diferença para isso. Mas não significa que a sensibilidade seja ruim ou seja fraqueza. Não é isso, muito pelo contrário. Até porque força, qualquer um pode, treinando, ter. Mas a sensibilidade, não. Aí você precisa querer ter de uma forma... Eu chamei uma poetisa para o meu podcast. Tá fácil agora. Comecei comigo. Olha,
E nas empresas, assim, por exemplo, eu trabalho na empresa, geralmente eu faço uma poesia para a empresa, né, e falo com os funcionários sobre o que é a poesia, mostro aquela poesia que foi feita, para que eles possam, dentro da empresa, perceber um pouco justamente do que a gente estava falando, de sensibilidade. Então, quando um funcionário, um colaborador, ele escreve um verso, ele está, por exemplo, eu fiz um trabalho agora sobre qualidade numa empresa, né, na GIP. Então eles iam falar sobre qualidade, com a poesia eles conseguem captar algumas coisas que eles não captariam se fosse na parte mais teórica, né? E isso, a poesia ajuda demais, né? Então, dentro dessa sensibilidade que você trabalha, dessa questão da oratória, das palestras, você deve trabalhar com chefe, né, de equipes, assim. E digamos assim, qual é a regra, assim, para a pessoa, através desses recursos, conseguir enxergar mais todo o contexto da empresa? Uma empresa sem comunicação ela não existe. É fato. Então, nós vamos atrás de uma comunicação mais eficaz. E o que eu comecei a perceber foi que as pessoas com cargo de chefia, em cargo de liderança, com uma grande dificuldade de comunicação. E é uma dificuldade em dar treinamento, ou dar ordens, ou esse tipo, e até de cobrar também. E aí, peguei uma outra pessoa que disse: Ana Cláudia, de segunda-feira, 8 horas da manhã, eu tenho minha reunião de alinhamento com os meus liderados e eu tremo toda vez. Como assim? Como assim você treme? Eu tremo, Ana Cláudia. Eu tremo, porque ainda é uma dificuldade para mim falar para 20 pessoas. Eu fiz, veja, não tem necessidade disso ser um drama toda semana para você. A gente pode lhe ajudar. Agora, vamos ver que existem outras formas, não é só o falar. Nós somos responsáveis pela nossa postura, nós somos responsáveis pelo que os outros entendem sobre nossa pessoa. Então, não é só a fala, é como eu falo, é minha postura. Provavelmente, se eu chegasse aqui assim, meia desleixada, como assim essa mulher está fazendo? Essa mulher está falando de oratória desse jeito. Existe uma postura. Eu preciso mostrar. Não é uma coisa que eu não sou, não pode ser forçado, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada e tem que ser treinada para isso. Então, mão nos bolsos. Se eu estivesse mexendo muito, se eu estivesse mexendo muito em cabelo, isso significa uma insegurança, digamos. Então, num processo de liderança, você não pode mostrar insegurança. Porque se eu tenho um líder que está inseguro dessa forma, lascou, já não é mais líder. Já deixa de ser líder. Então, o líder precisa passar certos comandos, eu digo, e são não os comandos ditos, são os comandos não verbais, principalmente. Em termos de colocar a mão nos bolsos, de estar fazendo. Gente que vai dar podcast, por exemplo. Numa situação dessa, tem gente que passa mal. Ontem eu estava escutando uma moça que disse que toma Rivotril. Eu fiz, como assim tomar Rivotril para isso? Para ser entrevistada. Eu fiz, tá. Bem, cada um com seu cada um, mas existem formas de você passar por isso. Onde é que está a insegurança? Onde é que está o medo? O medo, finalmente, é de quê? É só de falar? É de se expor? É medo de ser julgado? E aí nós temos aquelas várias coleções de medos que podemos falar e que podemos tratar sobre isso também. Outra coisa que eu venho percebendo é o uso disso daqui. É fato que nós não temos mais páginas amarelas. Eu estava brincando um dia desses, gente. Vai ter gente que não vai saber o que é páginas amarelas. Então, vamos lá, para o pessoal da essa geração Z, você não sabe não, né? Essa geração Z, existia antes um catálogo telefônico. Resultado, todos... a casa não vai saber. Então, todos os números da cidade estavam nesse catálogo, dos assinantes. E fora isso, tinha as páginas amarelas, que era só de anunciantes, que eram empresas. Então, que a gente quisesse qualquer coisa, a gente ia lá nas páginas amarelas. Eu tive que explicar o que é página amarela. Trabalho, né? Por exemplo, se eu fosse para uma festa e conhecesse Ana, aí dissesse, pô, eu quero falar com Ana, como é que eu faço? Aí eu tinha que ir naquele... Que era uma... Tinha que saber o nome do meu pai. Era. Porque
estava assinando, então não era óbvio titular. Isso. Até porque, aqui vai 100 anos, né? até porque na finada Telp o telefone era caro, viu? É. A gente comprava uma ação, inclusive, da empresa. Acho que não é muito bom a gente falar disso. Não, deixa pra lá. Deixa isso pra lá. Mas voltamos à história. Se eu Renato quis- não sabe o que a gente Renato não A sabe o maioria que do a gente nosso tá falando. mundo não vai saber o que a gente É tá falando. verdade. Então vamos né? aqui. Mas nós precisamos das redes sociais. Tá? Eu estava brincando numa palestra que eu fiz semana retrasada. Eu fiz quem tem celular? Aí todo mundo, eu. Fiz quem tem redes sociais? Todo mundo, eu. E quem ganha dinheiro nas redes sociais? Aí só teve 2 eu. Aí eu fiz, então você só vê a vida dos outros. É mais ou menos isso. Estão só perdendo tempo. Então, para gravar uma live, para gravar um story, para gravar alguma coisa, as pessoas estão tendo dificuldade. Eu dei um exemplo de uma dermatologista, por exemplo. Se eu chegar e dizer, eu estou precisando de um botox. Tu conhece alguma dermatologista? Aí você vai dizer, claro, né, Cláudia? Doutora Fulaninha, segue ela aí. É através do Instagram. Aí eu vou atrás de doutora Fulaninha e se ela tiver lá um vídeo, veja aqui, nosso paciente Edgar, ele acabou de fazer e veja como está a pele dele. Claro que vai dar mais autoridade para ela. Então, a gente também trabalha com essa parte de redes sociais, que é imprescindível. Então, se 2 pessoas, uma dermatologista, vamos lá o exemplo que eu estou dando, que tem redes sociais ativas e uma que não tem, as 2 com a mesma capacidade, com a mesma idade, o mesmo consultório, a mesma coisa, tenha certeza que a pessoa que está nas redes sociais, ela vai estar na frente. Importante demais, né? E uma coisa que você estava falando aqui, eu também estava... O Botox? Não, Botox não, que eu estava querendo ficar... Eu estou querendo envelhecer, você vai demorar, mas tipo assim, Antônio Fagundes, sabe? Sem nada, assim. Mas vai dar trabalho, porque eu não sou Antônio Fagundes. Mas olha, eu estava pensando o seguinte, a questão da escutatória, né, que a gente já falou, a questão da escrita, né? Eu acho que outra coisa importantíssima assim é o que falar, né? O que falar no sentido assim de qual é o público, porque às vezes a gente tenta ser muito culto para um público que não precisaria ser tanto, e às vezes a gente vai no popular demais e não consegue falar a linguagem, né, do povo assim. Você sente que empresas assim, os patrões assim têm essa dificuldade? Como é que eu chego nesse meu público? Né? Muito, porque às vezes você é muito técnico também, não era para ser tão técnico, talvez fosse mais prático você falar a linguagem do seu público. Né? Como a gente faz isso? Seguindo o exemplo do grande, o maior orador de todos os tempos, Jesus Cristo. Ele falava para todos os públicos. E a mensagem dele está aqui até hoje. 2000 anos depois, nós ainda estamos falando das mensagens dele. Acredite ou não nele, seja cristão ou não, a mensagem dele perdura até hoje. Então, eu digo que é exatamente por conta disso. Ele falava com os grandes doutores da lei e ele falava com o pessoal mais humilde. E, principalmente, ele usava de analogias, de metáforas. Ele conseguia colocar a realidade da pessoa na mensagem do que ele queria falar. Eu acho que quando a gente consegue formatar o nosso discurso nesse ponto, a comunicação é feita da melhor forma. Não se precisa, se eu chegar aqui com a linguagem mais informal, não, eu digo, se eu chegasse aqui mais informal, não, Ana Cláudia, não é isso. Mas eu estou aqui falando com você. Se eu chegar nesse mesmo tom com o pessoal de colégio, não posso. Se eu pegar para o pessoal do ensino médio falando assim, oh, essa tia é chata, vamos chamar logo de tia e de chata, vê o prejuízo para a minha imagem. A gente tem, até o tom da voz muda. Essa modulação de voz é outra coisa que eu toco muito nisso, da importância da modulação de voz. Nós não podemos ser lineares, temos que contar uma história, temos que usar a técnica de storytelling, que estamos sempre contando histórias. E quando a gente passa emoção nisso, acho que a palavra é emoção, sensibilidade, né? Como você falou, Jesus, fala com amor, né?
E como esse podcast é Vamos Falar de Poesia, Vamos. aí tem que sair uma poesia, né? E já que a gente está no tema do discurso, como é que é apresentado esse discurso? Eu queria que você falasse uma poesia, não precisa ser toda, mas você disse que tinha uma poesia lá do 9º ano do ensino fundamental. Teve. Pode ser a primeira estrofe, que o público já agradece. Ana declamando. Por favor, grave isso, porque nós não podemos perder essa oportunidade. Coitado, Vinícius de Moraes. Vinícius, Perdão. escute. Ai, mas essa é um professor querido que eu tive, Daniel, e ele falava com tanta emoção que eu fiz questão realmente de memorizar. Eu gosto dela. É o Soneto da Fidelidade. Eita, vamos embora, diga um trechinho aí pra gente. Bora lá, ver o que é que sai. Ai, Senhor. De tudo ao meu amor serei atento. Antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face de um maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor, hei de cantar meu canto, sorrir meu riso, derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ai, deu! Eu não declamo mais nem um verso, né? Depois dessa apresentação aqui. Até Renato chorou ali. Renato, que não é um rapaz assim muito fácil. Mas vê que maravilha. Essa poesia eu acho linda, né? De Vinícius. É. E essa é uma poesia culta, né? Vinícius é um Sim. poeta culto. Mas vê que interessante. Uma vez perguntado para um poeta chamado Zé da Luz, que era um poeta quase analfabeto, disse: Zé da Luz, tu não pode fazer poesia de amor, não, que tu é quase analfabeto. E Zé da Luz disse assim, escreveu uma poesia chamada As Cicês, que ele dizia assim: se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntos nós dois vivesse, se juntos nós dois morasse, se juntos nós dois dormisse, se juntos nós dois morresse. Se por céu nós já subisse, porém se acontecesse, de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse, e se tu com eu insistisse, para que eu me resolvesse, e a minha faca eu puxasse, e o busto do céu furasse, das vezes que nós dois ficasse, das vezes que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens todas fugissem. O poeta Zé da Luz escreveu isso. E se a gente reparar essa poesia do Zé da Luz e de Vinícius, ele fala da mesma coisa. Da mesma coisa. Só que de uma forma diferente. De uma forma né? diferente. Ele fala do amor, desse amor que do vai amor além infinito, da morte, exato. Né? Desse encontro que existe nesse infinito, que é o amor e É. tal. E eu acho isso maravilhoso demais. Então a poesia tem esse dom de você falar várias linguagens de uma forma diferente. Talvez se você fosse declamar Vinícius, um monte de matuto, eles ficassem sem interrogar, porque se você declamasse Zé da Luz, né, seria um formato diferente. Isso. Jesus tinha esse dom, Tinha. de saber como se comunicar, dependendo do público. Né? Isso. E isso é maravilhoso demais. Então, Ana, eu queria que você falasse um pouco assim, se as pessoas quiserem saber dos seus cursos, né, das suas palestras, desse trabalho que você faz, onde encontrar Ana dentro desse contexto. Isso, estamos tecnológico, formatando, provavelmente, muito provavelmente, o curso será aqui no espaço. Oh, que maravilha. Isso, terá aqui um curso onde vamos falar da oratória Ok. específica. Aqui, Desculpa, coloque aí. não, antes passou aqui Inteligência Natural, que nós vamos ter um curso aqui, vai surgir aqui também, justamente, não é contra, né, porque a gente já está com tudo assim, de inteligência artificial, não tem mais como a gente... Não. Né? Mas é algo para dizer assim, e a inteligência natural, onde é que está? A gente está com um curso que cabe muito bem você dentro desse curso, mas desculpe interromper, Nada. mas diga aí. Eu gostei disso. Ah, Gostei bom, disso. bom. De realmente ajudarmos os empresários, aquele pessoal que não tem muito tempo de passar, que querem uma coisa mais específica no seu ambiente de trabalho. Então, nós fazemos aqui mentorias também. Aí sim, a mentoria... Ana Cláudia, eu tenho... Teve um que veio falar comigo. Ana Cláudia, eu estou com um projeto, um médico. Vou apresentar um trabalho no congresso e eu me acabo, já estou passando mal. Eu falei, calma, faço não. Mas é isso, foi próximo. Eu disse, calma, a gente vai, tem como resolver isso e nós podemos trabalhar, vou te ajudar, a gente vai resolver. Mas onde me encontrar, @Ana Cláudia Crescêncio.
no Instagram, que tem lá um bocado de coisa. Tem um funilzinho que chega no meu WhatsApp fácil. Coisa maravilhosa. Então é isso. Então, pessoal, aguardem que aqui no Espaço Five Star também vai ter Ana, se Deus Oratória. quiser, para a gente fazer uns trabalhos. Só aí, claro, né? Vocês estão por aqui pela Madalena, Graça. Vem tomar um café aqui. Café da Marisa. Da Marisa, Pedro, maravilhoso. Pedro que está aqui escondidinho. Pedro já tomou o café da Marisa, disse que vai vir sempre aqui, né? Então, Aprovadíssimo. aprovadíssimo. Então venham para cá conhecer o espaço e conhecer também o próximo curso que a gente vai ter aqui, que é o Dica de Ana aqui. Mas, Ana, todo podcast aqui do Vamos Falar de Poesia, a gente tem que terminar com uma poesia, eu e você. E eu vou lhe explicar e você vai dizer um verso comigo, tá? Tá. Uma estrofezinha. No cordel tem um gênero chamado sextilha. Sim. Sextilha são 6 versos, Certo. certo? E o segundo, o quarto e o sexto rimam, Tá. tá? E eu vou rimar com a palavra poesia. Então eu vou sempre terminar no segundo, no quarto e sexto com um ia de poesia, alguma coisa. E você vai ficar com o primeiro, com o terceiro e com o quinto. Não precisa falar em ia, você Tá pode certo. falar em outro, terminar com outra rima, que não seja ia, mas só que sejam versos curtos. Então, Certo. por exemplo, se eu disser, Ana, começa, você não vai dizer assim, eu sou Ana que moro no Recife e faço palestra. Isso é um Não, verso é muito longo. muito. Um versozinho curto, que eu sei que você é poetisa também. Mas, Então, vamos tentar. bora. Eu prometo que não está gravando. Tá ótimo. Ajuda. Então, como é que você começaria essa nossa poesia? O tema você escolhe, assim, se você quiser falar de amor, de religiosidade, Não. de empresas, o tema que você quiser. Se gratidão é o meu nome, E esse nome é o que me guia. eu venho aqui mais uma vez falar E falar com harmonia, o que está dentro do meu coração. que é um verso de poesia. Ai, virei poeta. Bota aí agora, mas poetiza agora também. Ó, Nada com escreva quem aí. sabe. Eu não vou botar só pra mim não, viu? Porque senão é plágio, viu, minha gente? Já está convidada para falar. Olha. Já temos um sarau aqui também. É, Toda eu primeira vejo. sexta do mês, viu? Nós Eu temos um vejo, sarau. movimenta muito. Tá- Acompanho Tá vocês. convidada você também. Tá. E quando você lançar seu livro de poesia, venha lançar aqui no nosso sarau, que é o Sarau dos Amigos, que é a primeira sexta do ótimo. mês. Tá perfeito. Então, pessoal, gratidão, como a gente começou, gratidão, novamente, gratidão por esse momento especial. Não vamos falar de poesia. Essa aqui foi Ana. Ana, obrigado, meu coração. Gratidão. Cheiro, pessoal. Deu?